E aí, turma, está começando mais um episódio Juventude Sem Fronteiras, está no ar, arte, cultura, engajamento social, mensagem importante, informação, conhecimento, entretenimento, diretamente para você, aqui e agora. Então, essa semana o tema é poesia, a poesia prevalece. Então esse episódio de hoje eu tenho a grande alegria de compartilhar com vocês essa homenagem aos poetas brasileiros. Alguns deles eu selecionei ali, uns 3, 4, porque são muitos. O Brasil é uma terra rica em cultura, em arte, em poesia também, e aí eu escolhi alguns. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da vida e obra de alguns poetas aí que se destacaram na cena poética do nosso país, influenciando a história da arte no Brasil e até no mundo também. Inclusive, alguns poetas que eu escolhi, eles são referências não só no Brasil, mas foram homenageados, receberam prêmios, deram palestras, conferências em vários países do mundo, levando informação, conhecimento, inspiração, poesia sobre a nossa terra, a nossa arte, a nossa gente. Então isso é muito bacana mesmo, estou muito feliz. Então vamos lá, vamos de poesia. Muito bem, galera do Ensino Fundamental 2, acompanhando aí Juventude Sem Fronteiras, arte, cultura, engajamento social, mais uma vez trazendo informação, inspiração. Então vou mandar um papo reto, mensagem importante para vocês, certo? Então assim, bem importante mesmo, gente, essa consciência da cidadania, nossos direitos e deveres, o engajamento social, não só a arte, a cultura, não só o entretenimento, o conhecimento, a diversão, mas também a consciência, a responsabilidade. Então deixo para vocês o convite hoje, com esse episódio, a curtir um pouco da poesia de poetas brasileiros, inspirações, ideias, mas também colocar a mão na consciência e refletir um pouco sobre os direitos e os deveres. A juventude tem um papel importante na construção de uma sociedade, de um futuro, de um mundo melhor. Então é fundamental que vocês sigam valentes, estudando, se superando, vencendo os desafios. E hoje eu gravo esse vídeo antes do lançamento, Claro, é óbvio que é antes do lançamento, mas tipo assim, eu geralmente gravo uma semana antes do lançamento. Então hoje é dia 18 de janeiro, é dia mundial do combate ao alcoolismo. Então quero trazer essa reflexão para você que tem alguém na família, que tem alguma história, que conhece alguém que teve esse problema, que é sério e muita gente subestima, acha que não é sério. Eu vejo muitos jovens, inclusive da idade de vocês, que estão por aí bebendo, se divertindo, se entregando a essa loucura toda do álcool. Cuidado, galera, se informem, então tomem conhecimento. Eu vou mandar alguns links junto com a descrição desse vídeo, não só de temas de poesias para vocês, mas também de alguns sites que falam um pouquinho mais sobre a questão do alcoolismo e o que acontece com isso. Se você, jovem, de repente está tendo esse desafio, quiser procurar ajuda, entre em contato com a gente, escreve lá na página Juventude Sem Fronteiras ou procure outras pessoas de confiança na saúde, na igreja, na família, na comunidade, onde for. Mas é bem importante que vocês, além de estudar, se dedicar, se superar, vocês também se previnam, se protejam, consciência, certo? Previnam-se mesmo, papo reto de coração. Então vamos nessa, poesia. Juventude Sem Fronteiras está no ar mais uma vez, arte, cultura, engajamento social. A primeira pessoa que eu vou citar e vou homenagear, assim, uma admiração incrível, ela que é brasileira, Cecília Meirelles. A poesia rica, poesia rara de Cecília Meirelles. Já ouviu falar? Se não conhece, se não vai atrás, procure conhecer. Eu vou mandar uns links ali com referências de sites que tem a obra dos poetas que eu vou citar aqui, certo? E muito mais obras e poesias para vocês conhecerem e desfrutar. Afinal, a poesia é uma inspiração para a inteligência, para o pensamento, para as palavras, Então sempre fez parte da história da humanidade, da educação. Então, por que não desfrutar e celebrar da poesia? Então, Cecília Meirelles, veja bem, Cecília Meirelles, escritora, jornalista, professora e pintora. Olha só quanta coisa essa mulher fez. Ela nasceu então em 1901, 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. E ali foi da onde ela veio, foi ali que ela começou a se descobrir, Então recebeu uma educação religiosa desde criança, adorava literatura. E aí começou a escrever poesias já com 9 anos de idade. Você vê, com 9 anos de idade. Então ela foi criada pela sua avó, seu pai faleceu antes dela nascer,
olha só que coisa, sua mãe faleceu um tempo depois, então ela cresceu com a avó, cercada ali daquela bênção, daquela magia que é ser criada com a avó, né? Todo aquele carinho, aquelas doces, aquela alimentação. Então toda aquela riqueza foi trazendo assim a poesia da Cecília Meirelles. Então assim, ela estudou no Rio de Janeiro, fez a escola, entrou primário, ginásio, fundamental, concluiu, fez o curso de professoras, a faculdade mesmo, na Instituição de Educação do Rio de Janeiro. Na verdade é Instituto de Educação do Rio de Janeiro, né? Então ela fez a faculdade, começou a dar aula, virou professora. Com 18 anos, em 1919, ela lançou seu primeiro livro, Espectros. É o nome, Espectros. Então, ela lançou esse livro com 18 anos e aí seguiu a carreira dela, dando aula, escrevendo poesia, pintando também. E detalhe, ela não era só escritora e professora, ela era também jornalista. Então, assim, 1930, 1931, ela trabalhou no Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Então, ela trabalhava num jornal, publicando, e olha que interessante, como ela era professora, estava no dia a dia das escolas, escrevendo poesia, escreveu muita poesia infantil para a criançada e escreveu poesia para os adultos também, certo? Então, ela conhecia o universo da escola, da educação, os desafios, os problemas. Então, frequentemente ela escrevia no jornal textos sobre a educação, sobre os desafios da educação, sobre até dicas, orientações, incentivo para os próprios pais, para os próprios jovens, alunos, estudantes, para que pudessem superar os desafios da educação. Naquela época já tinha, né? Então a educação nunca foi fácil, nunca foi simples. Por isso, aproveito aqui para deixar meu agradecimento, minha honra, meu respeito, minha admiração por todos os professores e professoras que estão aí na luta diária, trabalhando a fio. Eu, graças a Deus, meus professores foram muito bons e consegui aprender muita coisa, tive bons incentivos, boas referências. Então, juventude, sem fronteiras, liberdade, expansão, criatividade. Lembre-se, seus professores são mestres. Aprendam, desfrutem, absorvam o máximo. Tá legal? Então, voltando aqui para Cecília Meirelles, ela estava nessa, né? Então, professora, jornalista, pintora, começou a ficar famosa, porque a poesia dela é uma doçura, gente, é uma beleza, é uma leveza, entendeu? Então, ela começou a dar palestras e conferências pelo mundo todo. Pelo mundo todo, ela foi sendo conhecida, foi sendo chamada, né? E aí levando sempre o quê? A literatura, o folclore brasileiro, certo? Então, toda a nossa cultura, a linguagem, e aí, meu, que referência, mulher porreta, porreta mesmo. Ela começou, o primeiro livro ela lançou em 1919, o último livro ela lançou, escreveu em 1964, que foi o ano que ela faleceu, com 63 anos de idade. Então, assim, ela lançou um livro no último ano de vida. Então, veja bem, de 1919 a 1964, foram 45 anos, assim, de carreira, né? Escrevendo. Então, 63 anos, começou nova, foi além, mas é um exemplo de inspiração para todos nós, Cecília Meirelles. E, ó, uma curiosidade super bacana. A Cecília Meirelles, em 1934, fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, no Rio de Janeiro. Veja bem que interessante, a primeira pessoa ali que batalhou e falou, vamos criar uma biblioteca para a criançada ler. Ler é muito importante, né? Isso. Mágico o poder dos livros. Sei que hoje é computador, celular, isso, aquilo, mas, gente, um livro, um bom livro, insubstituível. Sentar embaixo de uma árvore, sentar na varanda, entendeu? Deitado na cama. Histórias, poesias, gibi. Eu sempre fui um leitor, adoro leitura, lendo de tudo um pouco e eu fico muito feliz. Falando em ler, vou ler algumas frases da Cecília Meirelles para vocês. Veja bem, ó. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Boa, né? Entre mim e mim há vastidões bastantes para a navegação de meus desejos afligidos. Essa é forte. Gostei dessa, ó. Há pessoas que nos falam e nem escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Ó, que bacana, hein? E aí você,
Já encontrou alguma pessoa que marcou sua vida para sempre? A poesia traz essa inspiração, né? Essa daqui eu lembro, é bem das antigas, eu gosto muito. Veja bem, olha que poesia. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Eu gosto muito. Eu vou ler um poema de Cecília Meirelles para vocês, para a gente embarcar um pouquinho mais. E aí, é claro, se quiser se aprofundar, conhecer, depois você clica no link lá, vai conhecer as poesias de Cecília Meirelles, que é demais, gente. Poesia viva. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meirelles. Agora outro poeta bacana que eu vou compartilhar com vocês, vou valorizar, vou apreciar, que também é referência da poesia brasileira, é o Mário Quintana. Mário Quintana, já deve ter ouvido falar, tem muito livro do Mário Quintana, até assim, tema de vestibular, assim como Cecília Meirelles. E na própria escola, no ensino fundamental, no ensino médio, esses poetas, esses escritores aparecem porque, gente, apesar de eles serem antigos, terem vivido muito antes da gente, a imaginação era fértil, então eles estavam à frente do tempo deles também, né? Então, Mário Quintana nasceu no Rio Grande do Sul em 30 de julho de 1906. Certo? Então ele nasceu em 1906, faleceu em 1994, ou seja, ele tinha 88 anos, viveu 88 anos, uma longa vida. Nessa vida ele fez muita coisa, como poeta se destacou, como eu disse para vocês, as poesias dele são temas de livros nas escolas, nos vestibulares, nas faculdades. Então, assim, o Mário Quintana, ele cresceu no Rio Grande do Sul, começou a estudar na escola normal, com 13 anos ele foi para Porto Alegre. Na adolescência, já foi escrevendo, já começou a escrever, soltar imaginação e tal. Já publicou alguns textos, alguns poemas na revista da escola. Então ele seguiu adiante com isso, né? Mais tarde, quando os pais faleceram, ele continuou trabalhando com poesia, com literatura, escrevendo livros e trabalhando também com traduções. Ele era tradutor. O cara era literato, letrado, mandava bem nas letras, começou a dominar o inglês, falou, vou traduzir uns livros. Na época não tinha muitos tradutores, então muitos escritores famosos do exterior, do mundo, escreviam os livros em inglês, ele ia lá, pegava, traduzia, vendia um monte. Então ele trabalhou em editoras, trabalhou em revistas, em jornais, trabalhou na revista O Globo, Diário de Notícias do Rio Grande, lá do Sul, né? Então, assim, Correio do Povo, de Porto Alegre. Então o cara trabalhou muito e ele, assim que ele se desenvolveu muito, foi para o Rio de Janeiro em 1930, ficou 6 meses lá, mas não gostou, voltou para o Sul. Então ele viveu até o fim da vida no Rio Grande do Sul, mas ele foi também um grande poeta dessa década de 30 aí, que foi o período do modernismo, uma época bem importante onde a arte começou a se transformar, a se revolucionar. Então o Mário Quintana tinha uma poesia assim, simples, introspectiva, fluida. Então, geralmente o amor, a natureza, o tempo, né, eram os temas preferidos dele, e até um pouco de ironia também, algumas provocações, mas uma escrita muito simples. Falando em escrita simples, vou compartilhar algumas frases deles com vocês, para vocês sentirem um pouquinho. Mário Quintana, grande poeta brasileiro, se liga só. A amizade é um amor que nunca morre. Olha só, a amizade é um amor que nunca morre. E de fato, né, quem não tem um amigo, uma amiga que fica um tempão sem se ver e quando se encontra, parece que a gente nunca se afastou, né? Então é muito bonito. Tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Mário Quintana. A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém. Ele também tinha um pouco de ironia, como você pode perceber. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Olha, essa é
E aí, você lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é importante, realmente. Não só para aprender, para conhecer, mas para manter a nossa mente sempre em progresso, né? Não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a limpo. Olha, não faça da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a limpo. A vida se vive uma só vez, gente, então vamos escrever, colorir as páginas da nossa história com as nossas melhores virtudes e habilidades. Boa inspiração, valeu Mário Quintana. Uma vida não basta ser apenas vivida, também precisa ser sonhada. Então, não basta viver, é preciso sonhar, né? Diz um outro poeta que somos do tamanho do sonho, de nossos sonhos. Então, sonhe grande, gente. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E se somos do mesmo tamanho dos nossos sonhos, por que não sonhar grande, imaginar, soltar a imaginação e a partir daí desvendar o mundo, esse lugar maravilhoso. Vou ler um poema de Mário Quintana para vocês, então. Vamos de poesia. Deixa-me seguir para o mar. Tenta esquecer-me, ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens cantarão as horas, me recamarei de estrelas como um manto real, me bordarei de nuvens e de asas, às vezes virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas, e o meu destino é seguir para o mar. As imagens perdendo no caminho, deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. Mário Quintana. Mais uma pérola da poesia brasileira. Vou falar uma pessoa, mais uma mulher agora, vou citar ela, poderosa, estilosa, muito criativa, Cora Coralina. Cora Coralina. O nome dela mesmo é Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ela nasceu na cidade de Goiás, então em julho de 1889. Então ela nasceu em 1889, ela faleceu em 1985, ou seja, 96 anos. Olha, mais 4 anos completavam um centenário de vida, hein? 100 anos. A Cora Coralina, uma pessoa simples, super simples, nasceu lá em Goiás, foi criado lá, cresceu lá com os pais, com a família, começou os estudos, né? E ela, a vida toda, ela sempre foi doceira, fazia doce caseiro, vendia doce, né? Então, ela começou a escrever já desde a adolescência. Com 19 anos, ela se juntou com mais 3 amigas e criaram um jornal de poemas femininos chamado A Rosa. Olha que interessante. Valorizando a beleza da mulher mesmo, não só a beleza, mas também a essência do ser mulher, né? Então, super importante, bem importante, e principalmente para a garotada, para a rapaziada, para os homens se reconhecer, né? Essa valorização da mulher, não só porque tem um Dia Internacional da Mulher e a gente homenageia as mulheres naquele dia, mas que a gente possa todos os dias de nossa vida reconhecer, respeitar, zelar pelas mulheres, benditas sejam elas, porque sem elas a vida seria um erro, um fracasso, né? Então, valorizando, olha que bacana, com 19 anos, a Cora Coralina. Então, você vê ali, devia ser 1900 e pouquinho, 1907, 1910. Ela lançou um outro conto nessa época, que é Tragédia na Roça, que fez sucesso também lá em Goiás. Nessa época do jornal A Rosa, de poemas femininos, ela começou a usar o nome artístico de Cora Coralina, né? Um codinome. Então começou a escrever. Então ela foi assim, foi escrevendo. Ela... 217. Ai, vai ter um corte, peraí. Escrevendo, então assim, em 1936, a Cora Coralina mudou para o interior de São Paulo e abriu uma loja de tecidos. Uma bicha era artesã mesmo, doceira, fazia doce, mexia com tecido e começou a levar essa vida simples, né? Escrevendo, trabalhando com a poesia, com os contos, com a literatura, escrevendo crônicas. E trabalhando com doce, com tecido. Ela começou também a escrever para o Jornal da Cidade, em Andradina, né, no interior de São Paulo.
E aí chegou até a se candidatar a vereadora, mas acabou não sendo eleita e voltou para a cidade dela, enfim, para Goiás, e foi lá que ela passou, né, viveu até o fim da vida dela, com maridos, com filhos e tal. E ela foi, assim, sem dúvida, uma das, nossa, mais importantes, como eu comentei, mas não só pela importância, mas por essa valorização, né, do feminino desde lá de trás. Cora Coralina, grande inspiração. Então, ó, vou até pegar uma frase dela aqui. Antes, tem uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. A casa que ela vivia, que ela viveu os seus últimos anos de vida, foi transformada num museu, né, num museu, num centro cultural. E a casa que ela morou em Goiás também foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. Então, assim, uma poesia, uma singeleza, uma beleza, vale a pena. Vou até compartilhar algumas frases dela com vocês. Ó, veja bem. Fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Olha que bonito. Estamos todos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. O saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Ela escrevia muito do cotidiano, do dia a dia, né? Falando nisso, ó, essa frase, fala bem do dia a dia. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Olha que coisa. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. Então, para vocês, eu vou ler um poema de Cora Coralina. Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Cora Coralina. Agora nós chegamos no final, valeu demais você que acompanhou até aqui, que tem acompanhado os vídeos. Fico imensamente grato, feliz, honrado com a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do meu tempo, do meu trabalho e, é claro, valorizar tantos artistas, tantos poetas, tantos músicos, escritores, enfim, pessoas que levaram o seu dom, acreditaram, tentaram, ousaram e desenvolveram alguma arte, alguma técnica, alguma expressão, levando mensagem para o mundo, levando mensagem para as pessoas. E é isso, gente, a vida segue, que sejamos protegidos aí nessa fase super desafiadora, que as coisas possam melhorar e que a gente possa continuar se expandindo, indo além das fronteiras que nos limitam, que nos prendem às vezes, certo? Então aproveita o seu tempo, se conecte, curta, compartilhe os vídeos e qualquer coisa, manda mensagem lá na página. Aprecie os links aí na descrição, certo, do vídeo. Então tem alguns links de sites, de vídeos, conteúdo super bacana para você ir além, sempre. Avante, Juventude Sem Fronteiras, tá no ar, valeu! Gratidão, minha gente, até o próximo vídeo!